Olá, pessoal, começa aqui o Especial Saúde. Espero que vocês estejam bem, se vacinando, né? As pessoas que, inclusive, são menores de idade das suas famílias também, e as pessoas que já atingiram, né, a idade especial depois dos 60 anos, que já podem tomar a terceira dose, também já tenham se vacinado. Enfim, né, a gente quer retomar logo a nossa rotina. E hoje nós temos uma conversa muito especial. Estou muito feliz que ela aceitou o convite, porque certamente você vai tirar boas dicas, boas lições da conversa com a doutora Angelina Zapponi, nutricionista especializada em nutrição clínica funcional, bioquímica e metabolismo, gestação e fertilidade. Tudo bem, Angelina? Como é que estão as coisas? Tudo em ordem contigo? Tudo bem, Elias, graças a Deus, estamos aqui, né, na correria da vida, tentando conciliar a saúde com o trabalho, que é sempre importante, né, não deixar de lado. O profissional da área da saúde tem que dar o exemplo, tem que viver aquilo que prega, né, para os pacientes. Mas a gente está bem, graças a Deus, né, com saúde, trabalhando, tá tudo bem. Que bom, Obrigada pelo convite. imagina, é uma honra tê-la aqui e certamente, né, a área da saúde foi muito acionada, né, nesses tempos de pandemia. Já era, mas mais do que nunca, né, foi acionada em função, né, de algumas dificuldades, né, que se enfrentou, sequelas, né, em função de todo esse processo e tudo mais, né, tanto emocionais quanto também físicas. Então, você vai contar um pouquinho para a gente dessa tua rotina, né, dessa tua atuação, que, sem dúvida alguma, é brilhante. Angelina, a primeira já é para a cereja do bolo, né? Qual é a maior busca dos pacientes, né? É perda de peso, é o campeão de audiência, ou busca por saúde e melhorias dos hábitos alimentares? Qual é a grande busca? Olha, eu vou falar para você que antes da pandemia, eu poderia assegurar que 90% dos pacientes tinham como objetivo principal o emagrecimento. Hoje, pós-pandemia, não, durante a pandemia, mas uma fase um pouco relativamente mais tranquila, eu fico muito feliz em dizer que está meio a meio. Metade dos pacientes ainda buscam emagrecimento, mas a outra metade me procura em busca de uma longevidade saudável. Fala, bom, meu principal, eu sempre pergunto para o paciente quando ele chega aqui, qual o seu principal objetivo, o que te motivou a agendar essa consulta, de que maneira eu posso te ajudar? E eles falam, eu falo, nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso, mas eles falam, eu tô aqui porque eu quero aprender a comer de maneira mais saudável, mais equilibrada, para que eu tenha saúde. Então, a pandemia, eu acho que tudo na vida tem um lado positivo, né? E o lado positivo dessa pandemia veio para alertar as pessoas realmente sobre o cuidado que tem que ser com a saúde. E a nutrição, ela é justamente uma ciência que atua na prevenção. Então, fico muito feliz, porque agora realmente eu consigo aplicar o real conceito da nutrição, que é trabalhar na prevenção. O nutricionista não é um profissional emagrecedor, né? O emagrecimento, ele acaba sendo uma consequência de um equilíbrio interno, de um equilíbrio metabólico. Então, eu sempre brinco que a gente precisa emagrecer, melhorar para emagrecer, e não emagrecer para melhorar. O pensamento tem que ser inverso. Muito bom, que bom, importante essa conscientização das pessoas, né? Agora, sim, tem um dos meus biografados, o doutor Afonso Reino, né, um dos homens mais brilhantes que eu biografei, ele costuma dizer, né, antes tarde do que mais tarde. Então, mesmo que a pessoa venha com hábitos, né, que não são tidos como corretos, né, tem hora certa para procurar ainda consertar essa trajetória, esse caminho? Nossa, sempre. Eu acho que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Chico Xavier falava muito isso, né? Que você sempre pode começar da onde você está para fazer para dar um novo destino para a sua vida. E se a gente parar para pensar, Elias, que a gente renova 50 milhões de células todos os dias, se você der um substrato energético para renovar células com alto potencial de produção de energia, células sem danos na membrana, sem danos no DNA, um ano você consegue ter um organismo totalmente novo, celularmente falando, né? Então, você consegue melhorar muita coisa. Eu costumo brincar que a nutrição é ciência que atira onde ela vê, mas acerta onde ela não vê, porque como está tudo interligado,
Você costuma começar com um alvo e muita coisa vai melhorando em decorrência disso. Há um desconhecimento em relação a essa suplementação, ou seja, o prato de comida ainda é, na cabeça, né, das pessoas, o melhor alimento que existe? Eu acho que as pessoas... É um paradoxo isso, né? Embora a gente viva na era da informação, as pessoas ficam cada vez mais com dúvidas, porque elas pensam assim, mas peraí, então eu preciso comer carboidrato ou não preciso comer carboidrato? Ele é um vilão ou ele é um mocinho? O jejum intermitente é a salvação da vida ou ele não faz bem? Então, as pessoas acabam ficando com dúvida, justamente por ter acesso a um monte de informação, e a nutrição é uma ciência que individualiza muito a conduta. Então, por exemplo, eu tenho pacientes hoje, só hoje eu atendi 3 médicos. Então, para um deles, eu prescrevi, e cada um uma especialidade diferente, né? Uma é clínica, outra é ginecologista, outra é gastro. Para um deles, eu falei, cetogênica para você é uma estratégia muito bem-vinda, mas uma estratégia, não um estilo de vida. Então, as pessoas acabam ficando confusas porque elas pensam assim, bom, carboidrato é vilão, eu não posso comer, acabam se limitando a salada e proteína, acham que arroz é crime, arroz com feijão, então nem pensar, e tem outros que não, eu coloco arroz, feijão, então eu individualizo, mas de maneira geral, a comida de verdade, quando a gente pensa um arroz com feijão, algum tipo de proteína pode ser vegetal ou animal, verduras e legumes são a base da nossa alimentação. Fruta, verdura e legume, principalmente verduras e legumes, a recomendação é de que a gente ingira no mínimo 400 gramas de verduras e legumes ao dia. Ideal é 800. A gente não chega nem em 400. Então, a conduta mais assertiva, que eu diria, para uma pessoa que não faz acompanhamento nutricional, assegure a ingestão de verduras e legumes, pelo menos no almoço e jantar, ou se você não tem o hábito de jantar, inclua pelo menos uma verdura no seu café da manhã, pode colocar, por exemplo, uma couve ou um espinafre no seu ovinho mexido, bate um talo de salsão, um punhado de salsinha, ou um punhado de agrião num suco de fruta, por exemplo, mas tenta agregar, sabe, ao longo do dia. As pessoas têm medo de comer fruta hoje em dia, né? É uma loucura, mas elas têm medo de comer fruta porque acham que fruta engorda. Então, assegure pelo menos 2 frutas ao dia, uma no café da manhã e uma no meio da tarde. Essa é a conduta mais assertiva que eu diria para quem não faz um acompanhamento nutricional e fica em dúvida sobre o que comer, sabe? Não sabe por onde começar. Começa pelo básico, começa comendo comida, evita alimentos industrializados, aplica o conceito do descasque mais, desembale menos, né, que estimula muito o consumo do alimento in natura, né, evita comer aquilo que você não sabe o que é. Quando você, por exemplo, está no mercado e vê um produto, você lê a lista de ingredientes, primeiro é um hábito interessante você começar a ler a lista de ingredientes dos produtos. Tudo aquilo que você não consegue nem pronunciar, ou que está lá como sigla, código, é aditivo químico. Então, a indústria alimentícia, ela utiliza mais de 5.000 aditivos químicos alimentares todos os dias nos produtos alimentícios, né? E o que contribui muito para aumentar a nossa exposição tóxica. Então, hoje, o nosso consumo per capita anual de toxinas é de 5 litros e 200 ml ao ano. É muito alto. Exceto no Rio Grande do Sul, onde lá sobe para 8 litros. Porque lá o consumo de carne vermelha é maior, o churrasco, né? É muito típico, então o consumo de toxinas é maior, porque consome uma carne vermelha que foi cozida na fumaça ali do carvão, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a exposição tóxica hoje é o maior gatilho para a ativação de genes relacionados a câncer. Então, o câncer é considerado uma doença ambiental. Então, às vezes você começa a pensar, nossa, o que está acontecendo que as pessoas adoecem cada vez mais cedo? Por quê? Né? E se você parar para pensar que a exposição tóxica hoje é muito maior do que era na década de 60, que a oferta de produtos industrializados é muito maior, que o nível de estresse é muito maior, que o grounding, que é o aterramento, o contato com elementos da natureza é muito menor, a exposição à luz solar é muito menor. E aí você começa a entender, né? Você fala, bom, realmente faz sentido. O valor nutricional do alimento hoje é pelo menos 50% menor do que era na década de 60, porque naquela época
era se feito rodízio e recuperação do solo antes de replantar uma nova safra de alimentos. E hoje em dia nada, desde a década de 70 para cá, os alimentos são plantados num solo totalmente esgotado e pobre em nutrientes. Fora isso, o Brasil ocupa o topo ali dos países com maior consumo de agrotóxico, né, no mundo, que reduz consideravelmente a ação protetora que o alimento tem. Porque um alimento que ele recebe agrotóxicos, ele não recebe o assédio de insetos predadores ali na plantação, o que, consequentemente, não estimula nele, no próprio alimento, a produção de fitoquímicos. Os fitoquímicos são quem? O sistema natural de defesa da planta. Que no nosso corpo fazem o quê? São compostos bioativos, agem como antioxidantes, varrendo do nosso corpo o que não presta, né, resumidamente falando. Vai protegendo a gente, né, imunologicamente, varrendo radicais livres, citocinas pró-inflamatórias, o que contribui muito para a nossa integridade imunológica. É um conjunto de fatores, né? Você citou bem, né, enfim, algumas doenças como o câncer em especial, né, e como alguns fatores ajudam, né, a provocar, principalmente quem já tem, né, uma possibilidade, né, orgânica já de adquirir essa doença. Tem a medicina genética, que faz um estudo muito aprofundado, antevendo algumas possibilidades e tudo mais. Quer dizer, a alimentação ela pode ser um reforço nesses casos, né, de você retardar ou até mesmo evitar um caso de uma doença como essa? Olha, a genética, hoje a gente sabe que é uma ferramenta valiosa, mas ela não é destino para ninguém. Então, embora você tenha uma predisposição genética que não te favoreça, hoje a nutrição, que é conhecida como nutrigenômica, é a área da nutrição que estuda genética, a gente já sabe que é possível silenciar a atividade de um gene potencialmente ruim ou melhorar a expressão de um gene relacionado à saúde, através da alimentação, estilo de vida que você tem e do meio ambiente que você vive. Isso é o que a gente chama de epigenética. A epigenética está relacionada à influência que o meio ambiente que você vive, o seu estilo de vida, ou seja, se você é sedentário ou não, estressado ou não, e o seu hábito alimentar exercem sobre aquele gene. Então, a genética, ela influencia aproximadamente em 20% de chance de a gente desenvolver algum tipo de doença crônica não transmissível. Isso é maravilhoso saber, né? Você pensa, bom, é bom saber, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade grande, né? Porque você fala, nossa, tá na minha mão realmente melhorar o meu estilo de vida, e essa é a maior dificuldade das pessoas, né? Então, modular estresse, praticar atividade física regular, porque as pessoas associam a prática da atividade física só a emagrecimento, não é, né? A gente tem que treinar pela nossa saúde mental, principalmente. Ou, não consigo treinar, mas eu vou desenvolver técnicas para meditação, por exemplo, fazer exercícios de respiração, que já ajuda muito. Eu acho que qualquer tipo de prática que te aproxime de você mesmo, te conecte com você mesmo, é bem-vinda. E aí, uma outra coisa que ajuda a desconectar muito a gente é justamente o celular, né? Os aparelhos eletrônicos. Então, a influência que esses aparelhos têm sobre a nossa saúde ou doença também é grande, porque eles emitem campos eletromagnéticos, né? Que influenciam também na nossa saúde. Eles desequilibram as nossas funções. Então, uma dica até interessante para as pessoas é buscar um bloqueador de campo eletromagnético. Você jogando na internet, você acha várias opções ali de marca para comprar, ele parece um Benjamin, e você coloca na tomada de casa, porque ele bloqueia a emissão de campos eletromagnéticos nocivos para a saúde humana, bloqueia com você. E a influência dos campos eletromagnéticos hoje nos quadros de depressão e ansiedade é enorme. A influência deles é enorme. São coisas que a gente nem imagina. Você fala, nossa, será que influencia? De que maneira? Por que essa geração novinha tem tanto transtorno de ansiedade? Né? Não é à toa. Na minha geração, pelo menos, eu fui ter contato com o celular com 17 anos. Eu fui ver o que era um celular aos 17 anos. Minha filha tem 9.
Ela vê celular, tem contato com o celular desde os 7, né? Ela não tem celular, mas com 7 anos ela já via meu celular, já mexia no meu celular. É outra geração, né? Eu lembro que na época do meu TCC na faculdade, em 99 não, 2002, que eu entreguei meu TCC, era quando a internet de escada estava chegando, né? É diferente, né? Hoje a internet, né? Se tivesse uma foto da Santa Ceia, já vinha com internet, com celulares ali, com certeza, né? Meu Deus do céu, tá terrível o negócio. Agora, quem se interessou por essa peça que você comentou, onde acha, né? Em Você joga farmácias? no Google, tem vários sites. Amazon, Mercado Livre, Americanas, tem vários sites. Bloqueador de campo eletromagnético ou bloqueador EMF. Existem adesivos para colar no celular também, que também é muito bem-vindo. Muito bom, muito bom. Uma forma de evitar esse contato, né? Ao qual nós já estamos, né? Exatamente, evitar um pouco esse contato ao qual nós já estamos tão expostos, né? Angelina, eu me lembro, fiz uma viagem, né? Enfim, né? Estava no momento de lazer, estava correndo na praia e tinham 2 médicos, né? Descobri pela conversa deles, né? Pouco à frente. E um falou para o outro assim, né? Correndo, bem sadios e tal. O segredo da longevidade é comer pouco. Nota 10 ou nota 0 para ele? Ou nota 5? Nota 10. Nota 10. Nota 10. Comer pouco. Isso eu estava conversando exatamente com uma paciente hoje, porque ela falou, nossa, ela tem 56 anos, e ela falou, eu sempre fui muito magra, eu pesava 40 e poucos quilos. Quando eu tinha 40 anos, eu pesava 54 quilos, e agora eu tô com 75. Ela falou, o que acontece? A nossa alimentação, ela tem que mudar conforme a gente envelhece. Porque muitas mudanças fisiológicas ocorrem no nosso metabolismo. A nossa tolerância à glicose, quem é a glicose? É o produto final da digestão do carboidrato. A nossa tolerância reduz a essa glicose. A nossa eficiência na produção de energia diminui. Você deve notar que hoje, sua produção de energia não é a mesma que de 10 anos atrás. É menor, né? Conforme a gente vai avançando na idade, a nossa capacidade de produção de energia reduz. Por quê? Porque a nossa função mitocondrial declina com a idade. Quem são as mitocôndrias? São estruturas celulares responsáveis pela produção de energia, são a nossa usina de energia do corpo. Então, quando a gente tem uma boa função mitocondrial, a gente tem uma boa produção de energia ao longo do dia e um metabolismo favorável. Como a nossa função mitocondrial declina com a idade, a gente tem que comer menos. Ou lançar mão de estratégias que melhorem a eficiência das nossas mitocôndrias. Como, por exemplo, 2 práticas muito bem-vindas para melhorar a função das mitocôndrias. Exercício intervalado de alta intensidade, que é aquele HIIT conhecido, né? HIIT. Como, por exemplo, crossfit, ou um treino funcional, boxe, muay thai, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de atividade que seja de alta intensidade e intervalada. Ou a prática do jejum intermitente, que também é muito bem-vinda. Por quê? Porque essas 2 estratégias ativam muito a expressão de um gene chamado PGC1-alfa. Esse gene favorece o que a gente chama de biogênese mitocondrial, que nada mais é do que a produção de novas mitocôndrias, aumento de volume em função das mitocôndrias que você já tem. Então, essa é uma das estratégias que a gente pode pensar e incluir na nossa rotina quando a gente tem o objetivo de uma longevidade saudável. À medida que a gente envelhece, a gente produz muito mais radicais livres também. Então, o estresse oxidativo que a gente fica a nível celular é alto. Então, lançar mão de estratégias antioxidantes ao longo do dia, que poderia ser o quê? Uma xícara de chá 2 vezes ao dia. Chá, ele concentra muitos fitoquímicos. Os fitoquímicos são compostos com ação antioxidante. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, e chá, todos os chás são bem-vindos, mas claro que dependendo do objetivo do paciente, a gente tem ervas mais específicas. Mas, por exemplo, um chá verde, ele pode ser muito bem-vindo, o hibisco, ele pode ser muito bem-vindo, a tulsi é uma planta muito utilizada pela medicina ayurveda,
que tem propriedades moduladoras ali de estresse, propriedades detoxificantes e digestivas. Então, preparar uma xícara de chá e tomar no meio da manhã e outra no meio da tarde já ajuda muita coisa, porque fornece o concentrado de antioxidantes para o corpo. Tem inúmeras estratégias, eu não quero também me alongar muito para não deixar muito extenso, mas tem muita coisa boa que a gente pode fazer. E adequar o consumo de água é uma coisa que a gente tem que ficar atento, sim. Importante isso, muito importante. Tem uma recomendação e também que eu gostaria que você falasse em relação ao consumo de água e esse jejum intermitente. O que expressa isso? Como assim, o que expressa? Não, explica para a gente, né? O que é um como jejum? seria? Isso, Bom, a água, a gente tem, sim, uma recomendação média de 40 ml de água por quilo de peso corporal. Então, para uma pessoa que pesa 60 quilos, por exemplo, ela deve ingerir ao dia 2 litros e 400 ml de água ao dia. Sempre lembrando que essa água tem que ser fracionada ao longo do dia. Sabe, tem gente que fala, meu Deus, esqueci de beber água, bebe 1 litro de uma vez só. Não, é bebericar água ao longo do dia. Então, de repente, você pensa assim, nossa, eu vou tomar um copinho de água por hora, é uma estratégia muito boa, uma estratégia que a gente consegue aplicar no dia a dia. Em relação ao jejum intermitente, existem 3 protocolos. Um jejum de 16 horas de intervalo sem se alimentar, 18 horas ou 24 horas. Na minha prática clínica, eu trabalho mais com 16 ou 18, lembrando que um jejum fisiológico, o que é um jejum fisiológico? É respeitar o seu reloginho biológico. Nosso reloginho biológico está baseado no dia e na noite, certo? O dia tem duração de 12 horas, a noite tem duração de 12 horas. Então, sempre se alimentar numa janela de 12 horas e evitar se alimentar numa janela de 12 horas é importante para que a gente mantenha um bom equilíbrio metabólico. Então, pensando que uma pessoa já consiga fazer isso, por exemplo, eu costumo jantar por volta das 8 da noite e no dia seguinte eu me alimento por volta das 8 da manhã. Você dá 8, 12 horas de intervalo. Nesse intervalo, o que você poderia ingerir que não quebra esse jejum, além de água? Um chá. Chá não se adoça. Lembrando que chá não se adoça, né? Já no jejum intermitente, a janela sem se alimentar ela é maior e a janela de alimentação é menor. Então, o jejum de 16 horas, você não se alimenta por 16 horas e se alimenta por 8. Então, por exemplo, você janta às 8 horas da noite e no dia seguinte, a sua primeira refeição do dia é ao meio-dia, que é o almoço. Ou, na minha prática clínica e na minha visão, uma estratégia mais bem-vinda ainda não é jantar às 8 da noite, é parar de jantar cedo, comer cedo é importante. Você janta às 6 horas da tarde e no dia seguinte faz o seu café da manhã, que é uma refeição importante, por volta das 10 horas da manhã. E aí o jejum de 18 horas é só um intervalo um pouco maior. Eu gosto muito de aplicar jejum de 18 horas para pacientes com doenças autoimunes. Porque o paciente com doença autoimune, ele é um paciente naturalmente mais inflamado. E a partir de 18 horas, inicia-se a gente ativa genes relacionados à sobrevivência e um processo conhecido como autofagia celular é acionado no nosso organismo. Então, a autofagia celular consiste em fazer uma seleção das células mais saudáveis, mais perfeitas e mais saudáveis, em relação às células mais deletérias, vamos dizer assim, com uma função mais prejudicada, com estresse oxidativo um pouco maior, essas células se autodestroem. Então, a gente acaba ficando com uma seleção de células mais saudáveis. Então, uma estratégia muito bem-vinda também, que eu gosto muito de aplicar na prática clínica, vejo muito resultado, inclusive comigo. Olha quantas dicas importantes e interessantes que você nos traz. Agora, deixa eu te falar, além do cachorrinho que acabou de latir aqui, né? Meu grande amigo, né? Que é o Luke, o meu grande amigo do dia é o jantar, né? Para mim é um evento, né? O jantar, para mim, é a refeição especial, né? Não por comer muito, mas porque eu aprecio o jantar, né? Uma coisa mais saborosa. E também, em função, talvez, da ansiedade, né? Da atividade, à noite me bate aquela ansiedade do tal do doce, né? Aquela vontade do doce, o ataque do doce. Como é que a gente controla isso? Geralmente, essa necessidade do doce, principalmente após o jantar, está relacionada a um estresse aumentado.
Geralmente, o estresse é um gatilho para isso acontecer. Então, o primeiro eu veria, bom, seu nível de estresse é alto? Não é alto? Você faz um bom café da manhã? Porque a maioria das pessoas come pouco no café da manhã, come pouco no almoço, não faz um lanche da tarde, e à noite ela sente a necessidade de comer mais. Porque à noite ela já acabou de trabalhar, então aquele momento que você fala, ufa, meu momento, você relaxa. Então, na verdade, você acaba buscando um alimento como recompensa. Então, quando a gente geralmente modula esse estresse, de que maneira? Chás são muito bem-vindos, correção de desequilíbrios nutricionais. Então, geralmente são pessoas que têm carência de magnésio, de ácido lipóico, cromo. A deficiência de cromo está muito relacionada a essa necessidade de doce. Melhorar o seu padrão alimentar no café da manhã e almoço é importante. Avaliar se você tem deficiências nutricionais. Uma planta com efeito adaptógeno, como, por exemplo, uma rhodiola rósea, a ashwagandha, que é uma planta muito utilizada pela medicina ayurveda. Uma planta adaptógena, ela tem uma função de modular, regular a produção do cortisol. Porque geralmente quando o cortisol está sendo produzido no momento que não deveria, como por exemplo à noite, porque quem é o cortisol? É o hormônio do alerta. Por que a gente acorda pela manhã? Porque a gente tem um pico de produção do cortisol, por isso que a gente desperta, geralmente entre 6 e 8 da manhã. E aí, à medida que o sol se põe, a nossa produção de cortisol tem que cair. Porque à noite, quem vai ser produzido? A melatonina, que é o hormônio do sono. O pico plasmático de melatonina é entre 8 e 9 da noite. Porém, a melatonina, que é o hormônio do sono, às vezes a gente pensa assim, mas por que eu não sinto sono entre 8 e 9 da noite? Porque a melatonina, ela é produzida pela pineal, que é uma glândula fotossensível, ou seja, se você está na presença de luz, artificial ou natural, ela inibe a produção de melatonina, porque a gente acaba confundindo ela, né? Ela falou, mas espera aí, eu achei que agora ia entrar à noite, mas não está de noite, porque ainda tem luz. Então, a produção de melatonina acaba sendo inibida, porque você tem uma exposição à luz artificial. Então, quando a gente pensa em regular, respeitar o nosso reloginho biológico, é lógico que dentro da medida do possível, né? Porque a gente mora em São Paulo, é aquela correria, né? Todo mundo trabalha muito. Dificilmente a gente vai parar de trabalhar às 5 da tarde, às 6, diminuir as luzes da casa, fazer sua última refeição do dia. Eu sei que na prática isso é muito difícil. Mas se hoje você janta às 9, antecipar para as 8 já ia te ajudar muito nesse processo. Melhorar o seu padrão alimentar do café da manhã e almoço também. Incluir um chá no meio da manhã, no meio da tarde, também. E corrigir carências nutricionais. Muito boa dica, né? E eu, na sua apresentação, eu disse que dentre as suas especializações, né, em nutrição clínica funcional, bioquímica e metabolismo, né? Você já trouxe alguns aspectos disso, né? Mas como é que você utiliza isso prescrevendo, né, as suas condutas alimentares? A bioquímica é a base da nutrição, né? É a base. Quando você entende como funcionam todos os processos bioquímicos, como é que você consegue produzir energia. Então, por exemplo, quando o paciente fala assim, eu estou muito cansado, minha principal queixa é fadiga. Aí você já pensa, poxa, disfunção mitocondrial. Mitocôndria precisa do que para funcionar? A mitocôndria precisa de magnésio, ácido lipóico, coenzima Q10, ômega 3. Como é que a mitocôndria funciona? Então, bioquímica é a base da nutrição. Essa especialização foi em bioquímica e metabolismo do esporte. Então, a nutrição esportiva é uma área que eu gosto bastante, e eu me especializei nela, estudando justamente a bioquímica, porque dependendo da atividade física que a pessoa pratica, você já sabe quais são as vias bioquímicas envolvidas naquela atividade. Então, fica fácil você identificar quais são as necessidades nutricionais daquele atleta ou daquele esportista. Também, dentre as suas especializações, está a área da gestação e fertilidade. Como é que você atua nessas áreas, nesse segmento? Eu adoro gestante, né? Adoro atender gestante e eu me especializei nessa área por quê? Porque a fertilidade é um problema de saúde pública quase, né? A fertilidade está crescendo demais, demais.
A exposição tóxica é uma das causas de infertilidade hoje em dia. Disfunções tireoidianas é uma outra causa muito frequente de infertilidade feminina. Em mulher tem muita disfunção tireoidiana. A tireoide é uma glândula extremamente sensível à exposição tóxica. E a tireoide influencia muito na fertilidade feminina. Então, a programação metabólica, que está relacionada ao quê? A programação de genes do bebê, que ocorre na vida intrauterina. Você pensa, o ser humano ele tem aproximadamente 30 mil genes diferentes conhecidos, entre bons e ruins. Agora, a programação desses genes, ou seja, que genes eu vou ter uma expressão maior ou menor, eu vou ter mais genes relacionados à saúde, ativos ou silenciados, ela é feita na vida intrauterina, com base 100% no status nutricional e metabólico daquela mãe. Então, aquela mãe que se prepara, que suplementa e adequa ao corpo e adequa ao seu status nutricional e emocional antes da concepção, é muito importante para a saúde desse indivíduo lá na frente. Então, os primeiros 1000 dias de vida do bebê compreendem o momento da concepção até aquele bebê completar 2 aninhos de vida. O que acontece nesses primeiros 1000 dias de vida do bebê é determinante para a saúde desse indivíduo para o resto da vida. É um imprint metabólico que ocorre ali nesse período. Então, é um período de ouro, você fala uma oportunidade. Então, pensando como nutricionista que atua na prevenção, é uma área maravilhosa. Você consegue atuar de maneira muito positiva. Então, por isso que eu resolvi fazer. Primeiro porque eu já tenho 2 filhos, né? Queria saber para mim atualizar, para aplicar em mim. Mas eu adoro atender gestante também. Adoro fazer a fase de introdução alimentar dos meus pacientes. Adoro. Parabéns, Angelina. E outra situação também que nós temos observado, né, é uma redução constante, né, do consumo de carnes, né, de proteínas. Né? Uns optam por cortar a carne, outros apenas a carne vermelha, enfim, né? Tem outros tipos de proteína. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho também, né, dentro do seu expertise, uma orientação em relação a essa situação. E tá muito crescente mesmo, inclusive a minha última paciente hoje é uma médica, que ela falou, olha, eu já acompanho ela há 6 anos, e agora ela falou, olha, eu gostaria de incluir proteína animal no máximo em uma refeição do meu dia, porque eu tenho a pretensão de me tornar vegetariana. Eu, como profissional da área da saúde, quando você pesquisa a alimentação plant-based, ou seja, baseada em plantas e em vegetais, é uma alimentação muito rica nutricionalmente. Então, uma pessoa que tem, porque você pensa, quando você se torna vegetariano, você tem a obrigação de compor um prato variado, né? Porque para que você consiga ter todos os nutrientes, por isso que é importante você, quando você se torna vegetariano ou vegano, fazer um acompanhamento nutricional para assegurar uma oferta adequada de todos os nutrientes. É possível ser saudável ou ter saúde sendo vegano ou vegetariano? Com certeza sim, com certeza sim. Não é porque uma pessoa é onívora, ou seja, porque ela consome proteínas de origem animal, que ela é saudável. Longe disso. Eu tenho um paciente, por exemplo, que me procurou uma vez aqui, e eu perguntei, o que te trouxe aqui, o que eu posso fazer para ajudar? Ele falou, eu te procurei, porque uma outra nutricionista que eu passei, imagina, ela mandou comer um bife. Eu sou carnívoro, eu comia 3 bifes. Hoje em dia ele é vegano. Então, a dieta baseada em vegetais, ela, primeiro, não é todo mundo que se adequa. Então, eu tenho pacientes que falaram, nossa, me tornei vegetariano, mas, meu Deus, eu tive muita piora, eu fiquei com muita fermentação, minha produção de energia não ficou regular, então é individual. Não é porque uma pessoa se tornou vegana ou vegetariana que todos os problemas dela estarão resolvidos. Mas tem pessoas que a vida muda quando realmente tira a proteína de origem animal. Uma coisa que eu gosto sempre de me basear é no tipo sanguíneo da pessoa, né? Porque, por exemplo, pessoas que têm um tipo sanguíneo A são pessoas conhecidas como vegetarianos natos. Não porque tenham que ser vegetarianos, mas porque são pessoas que naturalmente produzem pouco suco gástrico, pouco suco digestivo. Não metabolizam bem proteínas de origem animal, principalmente carne vermelha.
Então, a proteína de origem animal que metaboliza de maneira melhor é peixe, mas se adequa muito bem à ingestão de grãos, como, por exemplo, as leguminosas, né, que é a família do feijão, da lentilha, da ervilha, do grão de bico, cereais, como arroz, quinoa, milho, aveia, se adequa bem. O tipo O é o tipo sanguíneo mais primitivo do mundo, né? Então, ele é conhecido como um carnívoro nato. Eu costumo brincar que é o estômago de avestruz, é aquela pessoa que come tudo, nunca passa mal. Então, o tipo O, geralmente, ele é mais carnívoro. Ele não processa muito bem cereais e grãos. Então, é preciso avaliar essa individualidade da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, tem paciente que me procura e fala, eu quero me tornar vegetariano. E é tipo O. E o que eu faço? Eu respeito. Vamos adequar a sua alimentação. E aí a gente se baseia sempre na clínica. A clínica é sempre soberana, ou seja, no que o paciente traz para mim de relato clínico. Sinais e sintomas, queixas clínicas. Ah, minha digestão está assim, está assado, minha frequência evacuatória está boa, não está, minha imunidade está boa, não está. E baseado nisso, nos exames bioquímicos também, a gente vai ajustando a alimentação. A grande preocupação das pessoas também está em relação à sustentabilidade, que é maravilhoso, né? Então, tem muitas pessoas reduzindo o consumo de proteína animal, pensando na sustentabilidade, no meio ambiente, né? No cuidado com o animal, que também acho muito, muito legal, muito válido, muito importante. Mas tem crescido, sim, muito, mas eu gosto sempre de respeitar essa individualidade. Eu não faço apologia e também não condeno, eu respeito a individualidade do paciente. Respeito, né? Essa é a base, sem dúvida alguma. E justamente muitas vezes, Angelina, a pessoa gostaria de ter uma dieta alimentar, né? Hábitos alimentares distintos, mas o maior problema é a obrigatoriedade da alimentação fora de casa. Que recomendação você faz para essas pessoas que muitas vezes têm que tomar o café na padaria, né? Se alimentar, né? No restaurante mais próximo que tem ali? Ai, hoje em dia a gente tem tantas opções de escolha, porque eu falo, quando a gente vai no restaurante, você tem tanto o caminho do bem quanto o do mal, que não existe do mal, que também alimento não é um vilão assim, né? Mas é muito fácil você, de repente, pegar aquele pastelzinho que tá ali no quilo, né? Pegar aquele docinho de sobremesa, mas você consegue comer bem. Então, por exemplo, eu atendo muito médico, e médico dá muito plantão. Então, eu falo, bom, você come na rua? Como na padaria. O que você poderia comer na padaria? Essa padaria eu sempre costumo perguntar o que tem ao alcance dele, porque a melhor dieta que existe, Elias, eu sempre faço isso. Eu sempre falo isso. É aquela dieta que você consegue seguir. Então, eu pesquiso minuciosamente a rotina do paciente. Minha consulta, ela dura 2 horas, 1h30, 2 horas. Então, por exemplo, o médico que eu atendi hoje de manhã, eu falei, bom, tá, você sai do hospital e vai para sua clínica, tudo bem. O que tem lá perto para comer? Ah, lá tem uma padaria ou tem um boteco. Nesse boteco tem o quê? Comida? Tem. Você gosta da comida? Ah, gosto. Você comeria? Como? Eu como às vezes. E quando você não tiver a fim de comer a comida, quais opções tem? Ah, tem uma padaria lá. Que opções de lanche tem nessa padaria? Então, a gente faz boas escolhas, melhores escolhas alimentares dentro do contexto do paciente. Então, para ele, eu falei, bom, vamos pegar, então, uma omelete na padaria e uma porção de frutas? Ao invés de comer um pão na chapa ou um pão de queijo? Né? Você muda. Então, por exemplo, quando você não quiser omelete, vamos comer uma tapioca com frango? Ao invés de pedir um queijo quente? Então, a gente vai adaptando. Sempre dá para fazer uma escolha alimentar melhor. Sempre dá. Então, tem pessoas que falam assim, eu não consigo levar lanchinho de casa. Eu sou uma pessoa dessa. Nutricionista, eu tenho uma dificuldade. Então, o que eu faço? Eu faço boas escolhas dentro das opções que eu tenho. Opções de escolhas mais equilibradas, né? Mais adequadas para as minhas necessidades nutricionais. É muito, muito importante esse alerta que você faz mais uma vez, né? Da melhor opção, ou muitas vezes, né? Se não é a melhor, a ideal para aquele momento, para aquela situação, né? Para aquele espaço físico que você está vivendo. Olha, Angelina, que alegria tê-la aqui, muito importante, né? Esses alertas que você já faz, essas orientações que você nos passa aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem e também os seus contatos, porque certamente o pessoal vai querer buscar essa condição de vida mais saudável.
Eu gostaria que você que está aí me ouvindo, que você pensasse, poxa vida, o que eu posso fazer por mim, para melhorar um pouquinho o meu padrão alimentar em relação à minha saúde? O que eu posso fazer por mim? É tão gostosa essa sensação de autocuidado, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que toma pouca água, se comprometa a tomar um copo de água por hora. Muita coisa já vai melhorar. Se você não tem um sono de boa qualidade, evita comer 3 horas antes do horário que você deseja dormir. Se você sente, por exemplo, estufamento, desconforto abdominal quando consome determinado alimento que você consegue identificar qual é, evita a ingestão desse alimento. Se você pensa em, nossa, eu não sei nem por onde começar, eu estou com um nível de estresse muito alto, eu ando com insônia, tenha contato com algum elemento da natureza, vai num parque, pisa descalço na grama, tenta ir para a praia, tenta se expor ao sol minimamente 20 minutos por dia, desce, você mora num prédio, não tem como ir para a praia, não tem como ir para parque, desce e se expõe ao sol 20 minutos por dia, muita coisa já vai melhorar. Eu tenho Instagram, que lá eu gosto de compartilhar bastante coisa também, não só da minha vida profissional, como também da pessoal, @NutriAngelinaZapponi, Zapponi com 2 P's. Eu estou à disposição também para esclarecer dúvidas, quem precisar entrar em contato, quiser escrever alguma dúvida que porventura tenha, eu estou à vontade, estou à disposição para responder. Quem quiser consultas, como é que faz? Consulta tenho aqui no meu consultório, e aí o contato daqui, passa o telefone daqui? Por favor, por favor. Tem telefone fixo, que é o 3571-8820, DDD 11, mas tem também o WhatsApp, porque hoje em dia as pessoas não ligam mais em telefone fixo, né? É tudo através do WhatsApp. Que o telefone é 99449-9057. Aqui, 99449 9057. Pegar a parte mais fácil. 99449 9057. Ótimo, muito bem. E você certamente vai ter contato com a doutora Angelina Zapponi, que tenho certeza, né, em busca de uma vida mais saudável, né, com condições longeva, mais sadias e longevas, com certeza. Muito bem. Doutora Angelina Zapponi, nutricionista especializada em nutrição clínica funcional, bioquímica e metabolismo, gestação e fertilidade. Olha, que alegria tê-la aqui, Angelina. O Especial Saúde está aberto para a gente ir atualizando essas boas dicas aí, boas informações. Muito obrigado, Angelina. Eu que agradeço o convite, Elias. Muito obrigado. Aqui conosco, então, a doutora Angelina Zapponi, nutricionista. E você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, esteja com a gente. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal.